Boa tarde, Nara, tudo bem? Boa tarde, tudo Nome bem? completo da senhora, qual que é? Nara Vanessa Cordeiro dos Santos. Tá, Nara, meu nome é Thiago, sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocar esse julgamento. Eu verifiquei aqui, a senhora é a irmã da Sandra, que é vítima, é isso? Sua irmã. Irmã, perdão. Irmã da Sandra, né? A senhora, então, era a cunhada do acusado aqui, do Anderson, é isso? Tá, perfeito. Veja, a senhora aqui não tem a obrigação de prestar depoimento, mas uma vez que a senhora prossiga, essa é uma opção da senhora, a senhora presta o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena, inclusive, de responder por um crime de falso testemunho. Então, a pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte: prosseguimos? Prosseguimos. Tranquilo? Tá ótimo, então. Como eu disse, a senhora presta o compromisso legal de dizer a verdade. Quem conversa com a senhora a partir de agora é a doutora Ticiane, mas antes, me parece que já foi perguntado à senhora a respeito da presença dele aqui em plenário enquanto a senhora presta depoimento. Para a senhora, ok? Sem problemas? Sem problemas. Tá, então tá ótimo, doutora Ticiane. Olá, Nara, tudo bom? Conforme disse o doutor, a gente está aqui para apurar as condições de cometimento daquela conduta que já faz aqui alguns anos, né? E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é como é que a senhora poderia nos descrever, tá? Antes do 23 de outubro, tá? Como é que a senhora, se naquela época eu tivesse aqui, eu pedisse essa informação. Como é que a senhora descreveria o relacionamento do réu com a tua irmã? Era uma relação que acabou tranquila? Era uma relação sempre difícil? Nos conta aí como é que a senhora via a projeção social desse relacionamento. Fica à vontade. Sempre foi difícil, sempre foi uma relação bastante conturbada, né? Ela sempre trabalhou fora, ele não, né? Ele passava a maior parte do tempo em casa, até com as crianças, né? E ela sempre trabalhava, então eles sempre discutiam por causa disso bastante, né? E houve várias situações de agressão, inclusive quando minha mãe estava viva, né? Minha mãe participou de várias situações, foi para a delegacia da mulher junto, mas ele sempre ameaçava, falou até algumas vezes. Teve uma vez até que ele falou no ouvido da minha mãe que ele ia matar ela, que ela ia enterrar ainda a filha dela. E sempre foi uma situação conturbada, na verdade. Nunca viveram em paz. Todo mundo sabe disso, até os vizinhos, todo mundo, né? Entendi, Nara. Vamos um pouquinho agora adiante, tá bom? Consta aqui dos autos, e eu vejo o teu depoimento, caso o jurado, a defesa queira saber, movimento 3.7, tá? É a esse movimento que eu vou me referir com relação às perguntas. Vamos lá. Aquele dia, o 23 de outubro, né, a gente vê aqui, foi um domingo. Confere, você lembra? Confiro. Isso. Confiro, sim. Durante o período do dia, mais ou menos por volta do almoço, né? Consta aqui que ele teria ido levar uma carne e tal, teria ido almoçar. A senhora estava presente, morava ali perto e viu. Como é que foi ao longo do dia? Foi tranquilo ou já havia uma certa tensão? Ele não almoçou com a gente. Foi essa a pergunta? Isso. Não, com a senhora não. Eu estou falando em relação à tua irmã, tá? Eu não. Senhora... tá. Não, eu não estava lá com ela na casa dela. Ela veio na minha casa depois, né? À tarde. Isso. Mas eles já estavam separados. Isso. Na verdade, mas ele não aceitava. É isso que eu quero. Ele não aceitava. Por que ele não aceitava, Nara? Eu não sei dizer. Ele não queria. Eu acho que separar dela, porque eu acho que se sentia confortável naquela situação. Ela trabalhava, ele ficava em casa com as crianças e tal, né? Entendi. Então ele não aceitava a separação. Ele falava que ela não ia ficar com outra pessoa. É isso que eu ia te perguntar. Nenhum. A senhora fala que ele não aceitava a separação. Aí eu queria uma situação fática, que você dissesse, não, ele me falou que não queria separar dela, ou então, não, ele vivia ligando. Nos traz aqui algum elemento concreto e comprovador, né, digamos assim, dessa resistência dele em acabar com o relacionamento. Por favor. Ele não aceitava, por exemplo, na minha casa, quando ela ia lá na minha casa, ele falava que ela ia lá para a gente sair, para fazer festa, para ficar com macho, como ele dizia, assim, sabe? Na verdade, a gente não saía, eu tinha minha filha também pequena na época, né? Mas que ela não ia ficar com mais ninguém, que ele não ia aceitar essa situação, que ele não aceitava de jeito nenhum perder ela, entendeu? Ficava ligando, passando mensagem, ameaçando o tempo todo. Entendi. Para mim também. Me fala então a respeito disso, desse foco aí na senhora, porque eu também vou perguntar algo aqui que ele teria dito no dia. Sim, mas, por favor, que mensagens teriam sido essa antes do 23? Antes, alguns dias antes, por exemplo, ele foi até minha casa e tinha uma porta embaixo que era fechada, então ele não conseguia subir, tinha sacada.
né? Ele bateu ali na sacada e ela estava ali comigo, com as crianças, que a gente sempre ficava bastante junto nessa época por causa das crianças. E ele falou que ia voltar ali, que ia matar a gente. E do nada isso, Do Nara? nada. Do nada. Eles já estavam separados. Sei. Então ele falava que ela queria ficar ali comigo para ir para baladinha, para procurar macho, para esse tipo de situação, sabe? Entendi perfeitamente. A tua irmã, ao ser ouvida aqui, eu cheguei a questionar isso, né? E ela traz uma impressão muito pessoal. Ela diz, não, ele não me amava, não havia esse amor para sentir ciúme, eu não dei motivo. Isso é bem sintomático da posição dela. Mas eu queria ver a tua fala de quem vê a situação de fora. Ele projetava um comportamento possessivo, então, dominador. Nos conta aí a respeito disso. Me diz uma outra situação que reitera essa tua fala de que ele não aceitava o relacionamento. Em bom português, ele já fez aqui alguma situação vexatória para tua irmã no trabalho, em casa, gritava? A senhora já presenciou algo? Sim, por exemplo, essa situação que eu falei que ele ameaçou para minha mãe, ele bateu nela, né? Ela chegou do trabalho, eles tiveram uma discussão, ele bateu nela. A gente até na época foi para a delegacia da mulher, eu, ela e minha mãe, na época, e ele falava, não vou ficar preso, vou sair, vou matar, entendeu? Porque ela não vai ficar com mais 23, ninguém. Antes Isso do... antes. Eu vi Quando eu aqui. falei que já era um relacionamento conturbado, já acontecia. Ela tem vários boletins de ocorrência de antes, já de ameaça dele. Isso já acontecia antes. Exato, é isso que eu queria te perguntar, Nara, Sim. porque a tua percepção, digamos assim, Sim, extra... já tinha problema Isso. antes. E por que eu te pergunto isso, Nara? Porque na audiência de instrução, tem um determinado momento que a tua irmã ela pega um calhamaço de papel e faz isso, demonstrando, aparentemente, registros de ocorrências anteriores. Sim, tem tá? várias. Exato. Só que a gente está aqui ao ano de 2011 e os antecedentes dele, o sistema de oráculo, e eu estou no movimento 70.1, a título de registro, eu acho que você pode nos esclarecer melhor do que tua irmã. O registro do oráculo dele agrega aqui informações de, por exemplo, a data da infração, 18 de janeiro de 2005. Aí tem uma outra, né? Ai, me desculpe. 18 de janeiro, 15 de maio, uma sentença aqui, distintiva de punibilidade. Depois tem esse fato, tem uma ameaça aqui também. Enfim, eu vejo aqui 2 ou 3 registros de antes, eu vou te explicar o porquê, na verdade para os jurados, de antes de 7 de agosto de 2006. A pergunta que eu vou te fazer é se você presenciou alguma estada da tua irmã num lugar chamado Juizado Especial Criminal. Se lembra de alguma audiência que ela teria ido para um lugar com esse nome, que ele teria sido orientado a cumprir cesta básica, prestação de serviço à comunidade? Você se lembra de alguma coisa nesse sentido? Não lembro. Eu Não lembro lembra. que eu fui até a delegacia da mulher. Isso. E Qual o ano, mais ou ele- menos, Nara? O ano da delegacia da mulher, eu acho que foi mais ou menos 2008. Tudo bem, sei. 2001, entre 2008 e 2010, Uhum. que depois ainda disso, eu acho que ela até lembra, ela acabou retirando essa queixa. É isso que eu queria saber, Ela acabou Nara. retirando porque ela ficou com dó, porque ele seria preso, e daí ela pensava nos filhos. Falava, mas como que eu vou explicar para os meus filhos? Você acha que isso foi 2008? Deixa Não, eu fica ver. tranquila se não lembrar, mas é só um registro dos antecedentes mesmo, porque aqui consta Eu muito acho que pouco foi mais ou- por e não essa- corresponde ao calhamaço Eu que ela acho que- apresentou em audiência, entendeu? Então, eu acho que foi mais ou menos 2008, porque minha filha devia estar com 6 anos, mais ou menos. Tudo bem, Eu acho a que gente foi vai avançar, 2008, mais ou menos. tranquilo. E aí, Nara, a gente vai para o dia do fato. E aí eu gostaria que, por favor, você trouxesse, né, nos colocasse aqui, eu e os jurados, na perspectiva do que você viu, tá? A gente já está avançando aqui para a noite, ali na região onde vocês moravam. Ela teria saído de carro com o Alisson. E aí, enquanto ela saiu para comprar esse remédio, Na verdade, assim, fica à vontade. ele já estava ligando muito e passando muita mensagem. Ele ameaçava ela o tempo todo. E Ele estava mandando mensagem para o celular dela que ela esqueceu na tua pro casa? celular. E Isso. chegava mensagem de ligação sem parar. E eu sempre falava para ela, eu já tinha medo. Eu falava, o Dinho vai te matar, que o apelido dele é Dinho, a gente chamava ele de Dinho na época. Eu falava, o Dinho vai te matar, ele vai te matar. Não acredito que ele possa fazer isso. Eu falava, ele vai te matar. E ele começou a passar muita mensagem. Eu fiquei preocupada. Eu falei, vá e volta rápido. E tranquei a porta e fiquei com as crianças lá em cima.
a minha filha e os 2 filhos dela. Na época, a minha filha, o filho dela com 9 anos, a minha com 10 e a outra filha dela com 11. Entendi. Eu estava com os 3. Eu falei, vai então comprar um remédio rápido na farmácia, que a farmácia devia dar umas 3 quadras de casa, e volta rápido. Nesse meio tempo, ela esqueceu o celular, ela não levou o celular. E estava chegando mensagem. Aí eu peguei, abri a sacada, falei, vou ficar esperando ela, ver se, né, se ele não aparece, alguma coisa assim. Estava esperando na sacada, aí estava tentando passar mensagem, estava tentando ligar para o Alisson, inclusive, que ela tinha esquecido o celular dela lá. Eu estava tentando ligar para o Alisson não estava atendendo a ligação, não sei se estava no silencioso, estava no carro, não sei. Não atendia, mas eles foram rápido, eles não demoraram mais do que 20 minutos para voltar da farmácia. Aí o João Vinícius, que é o filho mais novo deles, né, ele pegou e falou, tia, meu pai está escondido ali. Aí na hora que eu olhei, ele estava realmente escondido, tinha um orelhão de telefone, ele estava atrás do orelhão. Aí eu estava tentando ligar para ele, só que eles não atendiam o celular. E eu vi, né, a hora que eles encostaram o carro, ela saiu de dentro do carro já, ela saiu, colocou a mão na cintura, ela já viu, ele já veio com a faca. Ele já veio, já deu facada nela. Você chega a ver? Chego a ver. Entendi. Eu vi. Entendi. E eu você... vi e as crianças também viram. As crianças também viram. Na tua projeção ali na sacada, se não me engano, né? Você estava junto com os 2 meninos e teu filho? E a minha filha, e a tua os 3. filha, Estavam todos nós. Eu falei, vamos ficar aqui para esperar a tua mãe, porque ela vai chegar, tá perigoso. Eu já tinha avisado eles, entendeu? Foi daí que o menino falou. Eu estava mexendo no celular, tentando passar mensagem, falar com eles. O menino falou, tia, meu pai tá ali. Eu falei, aonde? Fiquei desesperada, né? A porta de baixo estava trancada. A porta que sobe, que dá acesso ao que interior. dá acesso ao apartamento. Entendi. Tem uma escada e tinha os 2 apartamentos, que eu morava, que a minha outra irmã morava. Ele já desceu, né? Ela desceu do carro, ele já veio, já esfaqueou ela ali. Entendi. E você assiste a isso? Assisto isso. E vamos lá, meu pedido foi para que você nos colocasse lá na cena do crime. Então ele faz essa facada, esse golpe, né? Consta aqui dos autos e da própria projeção, daquela página que eu acabei de dizer. Eu vou reiterar aqui de novo e queria te fazer uma pergunta, já que você assiste como uma observadora privilegiada, tá bom? A gente tem aqui no movimento 42.2. Existe um croquis, tá? Querido, a minha página é 125, é onde tem um croquis embaixo, tá? 42.2 é o registro, tá? Porque naquela época era diferente a confecção do laudo. Mas aqui no atendimento médico, no Vita, tá? Existe... qual é a página, querida? Certo. Existe um croquis, tá? Existe um croquis, mas feito para fins de atendimento médico. E existem aqui dois registros aqui que, pela localização, né? Um está aqui no esquerdo, né? Está aqui, de esquerdo, e aqui tem outra lesão. Só que são 2 locais, né, da própria estrutura do corpo diferente. Antebraço e abdômen. Sim. Tá? A pergunta que eu te faço é, você vê um golpe só, o primeiro você já sai, ou você assiste a 2 golpes, 3 golpes? O que você vê? Um golpe só. Um golpe só. Um golpe só. Ele deu um golpe, eu posso continuar falando? Claro, fica à vontade, Lara. Ele deu o golpe, ele veio correndo, deu o golpe, ela saiu correndo, entrou desesperada para dentro do corredor. Nisso, eu desci, saí da sacada, vi que ela correu, corri, desci, abri a porta de baixo, que estava trancada. Abri a porta, ela entrou. Só que eu não percebi que ela já estava sangrando. Eu não percebi, eu fiquei tão nervosa para abrir a porta na hora que eu não percebi que ela já estava sangrando. Quando eu fechei a porta, ela já caiu na minha frente. Ela caiu e já começou a escorrer o sangue, porque o intestino dela já estava saindo para fora. Eu vi essa tua menção. Sim. É a primeira vez que se fala a respeito disso aqui. É o órgão dela saindo para fora. Sim, estava todo para fora já o órgão dela, ele saltou para fora. Ele parecia umas bexigas, assim, o intestino, né, na verdade. Ele saiu para fora e ela começou a sangrar muito. Nisso, a minha irmã já tinha descido, porque a gente já tinha gritado, a Kelly já tinha... Isso, já tinha descido. E conforme o relato delas, porque essa parte eu não vi, porque eu estava atendendo a Sandra. Nessa parte eu não vi. O Dinho entrou pela janela do carro do Alisson
e entrou ali em luta corporal com ele. Eu acho que até acertou a mão do Alisson também com a faca. Tá? Aí eles pararam na escola, na grade da escola, que ficava bem na esquina, quase na frente da minha casa, sabe? Nisso eu estava atendendo a Sandra. Eu estava desesperada, comecei a gritar para o meu sobrinho, filho da Kelly, com 19 anos na época, para ele me ajudar a segurar ela, segurar o intestino dela. O Alexandre? O Alexandre. Isso. Para ele segurar o intestino dela, porque ela ia ter uma infecção generalizada se, né, ficasse para fora. Os filhos viram isso, Kelly? Essa parte não. Vanessa, essa parte do não. intestino, da projeção? Eles não viram. Eles começaram a gritar na escada. Eles saíram para fora, começaram a gritar na escada. Eu falei, vão para dentro, vão para dentro, vão para dentro. Comecei a gritar com eles para eles irem para dentro. Nisso eu falei, Alexandre, segura ela. Lógico que eu não estava calma desse jeito, né? Sim. Falei, Alexandre, segura ela, que eu vou pegar a chave do carro. A gente precisa levar ela para o hospital. Nisso que eu desci com a chave do carro, a porta começou a empurrar de novo. Era o Dinho, falando que ia me matar. Isso abre essa porta, vagabunda, que eu vou te matar também. Agora, você fala assim na época, tá? Que ele, né, o réu falou, abre aspas, agora é tua vez, agora é sua Exatamente. vez. Eu volto para terminar o serviço. Nos explica em que contexto ele falou isso. Ele falou no contexto assim, eu estava segurando a porta. Quando eu vi que alguém estava empurrando a porta, eu falei, quem é? Eu escutei a voz dele, porque eu achei que poderia ser minha irmã Kelly. Pensei, será que ele esfaqueou a Kelly também? Fiquei pensando, na hora minha cabeça virou uma loucura, né? Eu estava tentando segurar a porta, ele falou, abre a porta, vagabunda, que agora é tua vez. Aí eu me apoiei na porta, com os pés na porta que era de vidro, com alumínio, a porta, e fiquei segurando a porta, meu sobrinho me ajudando a segurar a porta. Eu já estava com a chave do carro na mão, já tinha subido, correndo, tranquei as crianças no quarto com a chave, desci com a chave do carro, para levar ela para o hospital, ele estava ali na porta. Aí eu comecei a gritar, chama a polícia, a polícia está chegando, Eu acho que ele se assustou e saiu correndo. Aí a hora que ele saiu correndo, eu peguei e saí, o carro estava ali na porta, né, no corredor, a gente colocou ela dentro do carro e foi com ela para o hospital. Entendi. Vamos lá, eu vejo aqui que foi a senhora que prestou o socorro à tua irmã, confere? Confere. Isso, você e o Alexandre? Eu e o Alexandre. Isso, teu sobrinho de 19 anos. Meu sobrinho. É isso. Vocês levaram ela no Vita? No Hospital Vita da BR. Isso. Me fala uma coisa, Nara, do local onde você sai, né, local dos fatos, ao Vita, se você puder mensurar, tá certo? O que eu vou te perguntar aqui é de lembrança mesmo. Ali, do local dos fatos, até chegar ao Vita. Você se lembra quanto tempo durou? 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos? Olha, eu vou te falar que eu demorei uns 6 minutos para chegar, porque eu estava tão desesperada que eu entrei pela contramão, eu passei a lombada eletrônica direto pela contramão, e eu virei ali na BR, onde era proibido fazer o contorno. Na época era proibido, agora não mais, né? Sim. Eu virei na época ali e tinha aquela cancela para passar no hospital, e eu não conseguia tirar o papelzinho. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu estava descalço, eu estava cheia de sangue no meu corpo, e eu, pelo amor de Deus, o homem foi lá e me ajudou a pegar o papelzinho, abriu a cancela, eu parei lá. Daí a moça queria fazer o cadastro na recepção, eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu já faço cadastro. Eu apertei a campainha naquela parte da emergência, né, e saí gritando pro corredor. Daí vieram 2 médicos e levaram ela. Daí, logo depois, chegou a minha mãe com meu irmão assustada, perguntando, e eu não conseguia nem falar mais nada. Daí, depois veio um médico, entregou o anel dela para mim, falou que ela ia direto para cirurgia. Para cirurgia, né? Isso? Daí, depois de umas 2 horas, mais ou menos, ele veio conversar e falou que era muito delicado o estado de saúde dela, que ela tinha muito pouca chance de sobreviver. Ela fica na UTI, não é isso, Nara? Fica na UTI. Ela faz o procedimento cirúrgico naquela noite mesmo, isso aí? Lá no Vita? Lá no Vita. Ok. No outro dia ela acorda, começam as tratativas e depois é que ela é transferida para o Cajuru, confere? Porque depois dela, se eu não me engano, ela ficou, acho que não sei, acho que ela chegou a ficar 5 dias no Vita. E daí eles vieram perguntar pra gente como seria o pagamento do hospital. Eu falei, olha, a gente não tem plano de saúde, não vai ter condições, né, de pagar o hospital. Daí a diretora financeira do hospital veio conversar comigo. Aí ela falou assim, então acho que é o caso de repente, a gente vai ver até quando ela estiver mais estável para transferir ela. Eu acho que é interessante vocês solicitarem uma transferência para um hospital público,
porque aqui a conta vai ficar bem alta para vocês. Tanto que depois eu que fui lá fazer acordo com o hospital, tudo, sabe? Porque eu preenchi toda a papelada da entrada dela, né? Uhum. Então ela sugeriu que quando ela tivesse melhor, tivesse estável na situação que ela pudesse ser transferida, ela fosse transferida do hospital. Que daí ela foi para o hospital. Entendi. Nara, quando ele investe ali, agora é sua vez. Ele chega aí pra cima de você com a faca ou ele fala Não, isso? Como é ele que só falou de fora. Eu não de cheguei fora. a ver ele, porque eu estava segurando a porta, a gente estava empurrando a porta. Entendi. Nesse momento você está acudindo a tua irmã, Tô confere? acudindo a minha irmã. Certo. E aí você me fala uma outra frase. Eu volto para terminar o serviço. Sim, ele saiu. Quando a gente saiu, quando eu vi que ele saiu da porta, ele saiu dali da porta, eu peguei e abri a porta porque eu precisava levar ela rápido pro hospital. Eu fiquei na dúvida, eu fiquei pensando, será que eu abro? Será que ele tá ali? Será que não tá? Mas eu fiquei pensando, se eu não abrir e não sair, ela vai morrer aqui na minha frente. Então eu peguei e abri. Abri, ele estava saindo, ele estava com um capuz, com uma blusa de capuz, descalço. Na rua, o carro dele estava numa esquina. Estava na casa da esquina, o carro estava parado na esquina. Tanto que ele saiu dali sem o carro continuou parado ali. Depois alguém pegou o carro, não sei se foi ele que pegou, ele saiu a pé. Entendi. E aí mais adiante, Nara, você fala assim, que ainda hoje, claro, né, em 2012, o dia que você foi lá na delegacia, que ainda hoje recebe ligações em teu telefone residencial. A pessoa que liga fica muda e desliga diversas vezes. Sim. E há umas 2 semanas, em uma dessas ligações, a pessoa falou, todos vão morrer. Exatamente. Vamos lá. Consta aqui dos autos que ele, depois dos fatos, evadiu-se. Sim. Né? Foi aparecer depois com um advogado pago da delegacia, se apresentou espontaneamente. E, pelo que consta aqui, eu faço essa aferição olhando a data do teu depoimento, tá? Janeiro de 2012. Ele ainda estava sumido. Estava. É isso mesmo? Ele ficou, eu acredito que, não lembro se foi uns 2 ou 3 anos, que depois a gente ficou sabendo que ele tinha ido embora para Jurerê Internacional, né? Que ele morava lá. Ele foi embora para Santa Catarina. Foi o que a senhora soube? Foi o que eu soube. Sim, ok. Foi o que eu soube e depois ele ficou morando lá em Santa Catarina, em Jurerê Entendi. Mas, né, nesse tempo que ele ficou lá, a gente ficou meio que em cárcere privado, assim, porque a gente não sabia onde ele estava, se ele podia voltar, o que ele ia fazer, o que ele não ia. E ela precisou de muitos cuidados na época. Foi a senhora que dispensou esses cuidados, isso Foi aí? eu. Ela ficou na Entendi. minha casa. Ela teve Quanto que tempo ela ficou morar lá contigo, Nara? 3 meses. Uns 3 meses? 3 meses ela precisou de cuidados. Você se lembra se durante esses 3 meses ela ficou impossibilitada de trabalhar ou ela voltou Impossibilitada. aos pouquinhos a trabalhar? Impossibilitada. Aham. Mas impossibilitada é um juízo de valor? Realmente ela não foi para o trabalho 3 meses? Não foi para o trabalho? Ela não se levantava para ir para o trabalho? É isso Não, que não eu quero saber. levantava. Ela estava com a barriga aberta, né? Aham, entendi. Os pontos, né? Estavam ainda no uhum. processo da cicatrização. E ela falou aqui, queria que a tua observação, né, o teu depoimento, a tua fala, em relação às consequências estéticas. Ela se queixava muito para vocês, irmãs? Até O hoje que ela que sofre. isso? Até hoje ela tem trauma, assim, do corpo dela, tem baixa autoestima, ela ficou com sequela num dos dedos dela que não mexe, né? Ela tem a cicatriz aqui, ela até fez algumas tatuagens em cima para disfarçar. Esconder, né? Entendi. Ela falou aqui, ela quase nos mostra. Você tinha conhecimento, no dia dos fatos, você chegou a ter uma proximidade com o réu, você percebeu cheiro de bebida alcoólica, ele parecia estar sob o efeito de alguma coisa. O que você pode nos dizer sobre o que ele aparentava no dia do crime? Não, ele não bebia, né? Que eu saiba, ele nunca bebeu, nunca foi de beber. E drogas ele usava? Droga ele usava. Aham, entendi. Ele usava, que eu me lembro, ele fumava maconha, né? Assim. Entendi. Tá certo. E no dia, a senhora soube de algum registro de que ele estava sob efeito de alguma coisa? Não sei dizer para a senhora. Entendi. Tá certo. Nara, eu vou fazer aqui minha última pergunta, tá? Tá certo, aqui já foi respondido. Tá. Os filhos, ao verem, você acompanhou alguma coisa do desenvolvimento dos filhos por terem visto essa ação criminosa? O que é que eles reverberaram depois disso? Eles lembram, né? Entendi. Eles ficaram muito assustados. Na época, eles ficaram muito assustados. Eles não queriam ir para a escola. Eles não queriam sair de casa. Houve uma diminuição do aproveitamento escolar das crianças? Mas muito. Entendi. Eles sofrem consequência até hoje, na verdade. Entendi. Hoje são maiores, né? São maiores, mas eu acho que
um pouco, assim, Entendi. das consequências da vida, digamos, Se a por senhora causa pudesse disso, sabe? A situar, consequência do entendi. que eles viveram, Entendi. de trauma, assim, que eles viveram de infância, sabe? Entendi, Nara. Nara, eu vou aqui agradecer, tá? Tua colaboração prestada em juízo. Eu não deixei de fazer alguma pergunta que você repute importante, um fato que você repute importante nos dizer, para que, pelo menos da minha parte, a gente conclua as perguntas. Olha, eu não sei se cabe, mas eu sou grata pela justiça existir, porque depois de tanto tempo a gente achou que Eu sei disso. não ia, sabe, ser julgado esse caso. Eu acho que a pessoa tá aqui, eu acho que é que se faz, é que se paga, de uma maneira ou de outra. Então, assim, Ok. tá nas mãos de Deus, que seja o que Deus quiser, mas Tá, eu ok. agradeço a vocês. Muito obrigada, Nara. Devolvo a palavra, Excelência. Obrigada. Defensoria Pública. Boa tarde, Nara. Sou Boa Guilherme, defensor. Tenho poucas perguntas para a senhora. A senhora sabe se a irmã da senhora Sandra, após ir à farmácia, ela foi na casa do Alisson antes de voltar para casa da senhora? Não, foi direto na minha casa. Porque quando a senhora foi ouvida na delegacia, movimento 3.7, que é a página 26, a senhora relatou, aqui, após ir à farmácia, né? Mas a senhora disse que após uma meia hora, Sandra ligou da casa de Alisson para a declarante, que é a senhora... Não, do celular dele, não da casa. Ele nem tinha telefone em casa. Não, é que ficou constando no caso, mas tudo bem. E ela disse para a senhora que tinha visto o noticiado, que é o Anderson, escondido ali. O carro dele, ela viu, não ele. Mas a senhora não se lembra... A senhora foi na delegacia? Se lembra de ter ido? No dia a senhora foi na delegacia? Não fui na delegacia, eu fiquei no hospital. Tá, mas após os fatos a senhora chegou a comparecer na delegacia, deu a versão da senhora lá. Sim. Sim, tá bom. Continuando, a senhora hoje disse que no momento do fato a senhora já estava na sacada? Já. Tá, a senhora não se lembra o que disse na delegacia também, nesse fato, desse ponto? Não entendi a pergunta do senhor. É que assim, no movimento 3.7, agora página 27, a senhora relata assim que após alguns minutos, né, que a sua irmã tinha saído para a farmácia, a senhora até falou por telefone, Sim. que a senhora declarante ouviu o barulho do carro de Alisson e Sandra gritando, abra a porta. A senhora lembra disso? Dela gritando? Isso, abra a porta. Sim, mas eu Antes de tava na tudo sacada. acontecer. Não foi antes de tudo acontecer. A gente estava esperando ela na sacada. Não, mas assim, tá, vou continuar. Daí tá aqui, que a senhora, a declarante, estava no andar de cima Sim, e abriu a sacada. exatamente. Estava na sacada. Mas a senhora abriu a sacada? Sim, nessa hora? eu abri a sacada. Daí continua. Foi quando viu o Anderson correndo. Sim. Quer dizer, a senhora abriu a sacada antes de tudo acontecer. Sim, antes de tudo acontecer, porque a gente já estava esperando ela chegar da farmácia. Porque ele já estava passando mensagem. Não, entendeu? tudo bem. Então, assim, eu já fiquei esperando ela, imaginando que alguma coisa poderia acontecer. Porque Tá. como ele já ameaçava ela antes, eu imaginei. E sempre falava para ela se cuidar, né? Aí a senhora viu ele correndo, Sim. ele para na frente da Sandra? Ou ele passa correndo Não, ele passa correndo. e já vai para o carro do Alisson? Exatamente, exatamente. Tá bem. E a senhora viu ali o Alisson se defendendo dos golpes? Não vi o Alisson se Senhora- defendendo, que na hora que o Anderson entrou pela janela do carro, eu desci para acudir a minha irmã. Quem viu ele se defendendo foi a minha outra irmã, que correu atrás dele para pedir para ele parar. A senhora disse que o Anderson entrou pela janela. Pela janela do carro do Alisson. Hoje o Alisson disse pra gente que o Anderson entrou pela porta do carro. A senhora... Eu lembro dele falar que entrou pela janela. Tá bem. Só para encerrar, dona Nara, a senhora sabe, depois dos fatos, tudo isso aconteceu. Em algum momento os sobrinhos da senhora, que são os filhos da Sandra, foram morar com o Anderson? Eles foram... Não, com o Anderson não lembro. Eles foram morar com a tia deles, né? Com a Rosi. Ela morava junto com o Anderson, a senhora sabe? Não, porque o Anderson ele ficou foragido. Ele não morava, né, ali mais. Ele ficou foragido. E as crianças eles foram morar com a Rosi depois da perda da avó deles, que a Rosi ficou sozinha. Eles foram para lá. A Sandra nos disse aqui até que em algum período após os filhos foram morar com o Foram. pai, com o Anderson. Mas a senhora... Depois que faleceu a mãe do Anderson, a dona
esqueci o nome dela agora. Depois que ela faleceu, eles foram morar com a tia deles. Sim. Não, a pergunta é, a irmã da senhora disse que os filhos foram morar com o pai. Essa senhora sabe ou não sabe? Eu acho que o pai não morava junto. Porque Tá eles bem. tinham 3 apartamentos, né? Esses apartamentos são separados. Então, eu não sei se o Anderson morava no apartamento de cima, no do lado. Eu não sei como que eles separavam, faziam essa separação de apartamento. Eu sei que a Rosi, quando o pai faleceu, ele deu um apartamento para a Rosi, que foi desmembrado, foi separado dos outros. E as crianças foram morar nesse apartamento com a Rosi. É isso que eu sei. Tudo bem. Que eu saiba, o Anderson não morava nesse apartamento. Talvez ele morasse no do lado ou no de cima, que eles tinham 3 apartamentos. Tá. Entendeu? Só para encerrar, a senhora tem irmão? Tenho. Homem. A senhora sabe se em algum momento trabalhou com Alisson? O meu irmão... Isso. Ah, não sei, eu acho que o Alisson ajudou ele em alguma coisa, fez algum bico, alguma coisa, mas foi coisa rápida. Tá bem. Sem mais perguntas, excelência. E para o conselho de sentença, alguma pergunta? Não. Nara, também não tenho perguntas. Eu agradeço a presença de encerra, tá bom? Obrigado. Obrigada.